Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Show da Mia, episódio de hoje, Sensorial. Estrelando, Maga Mia, Mia dá tchau. Tobias, Um urso de pelúcia. Leonor, Uma boneca de pano em uma casinha de brinquedo. Cleiton Júnior, Um polvo de feltro num quarto de brincar. Edgar Tibúrcio, Um corvo, atrás dele, entre as nuvens, a lua cheia e um castelo. Cleiton, Um polvo de feltro, atrás dele, uma tempestade e um mar revolto. Léo Um cachorro de pelúcia, atrás dele, a Catedral de São Basílio. e grande elenco. Os bonecos sentados lado a lado. Uma cortina iluminada por luzes azul e violeta se abre. Na casa da Mia. Tobias. Oi! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que tá aí assistindo. Tudo legal por aí? Eu sou o Tobias e eu vim apresentar o show da Mia Sensorial. Tobias de chapéu e camisa listrada. Vocês estão preparadas e preparados para esta grande aventura que vai começar? Atrás dele, uma cortina roxa, luzes acesas e outros objetos. Um microfone se aproxima de Tobias. Respeitável público! A Companhia Pé Duro de Artes e Entretenimento tem a honra de apresentar o show da Mia Sensorial. Uma incrível, impressionante e informativa jornada pelo mundo da percepção e dos sentidos. E com vocês, ela, a incrível, inestimável, inexorável, impenteável e impressionante Maga Mia! Tobias vai embora. Na casa de Mia, uma luminária pendurada em um cabideiro, outra sobre uma mesa. Sorridente, Mia de braços abertos, puxa do colete uma porção de confetes e joga pelo ar. Ela faz reverência. Mia é mestiça, tem a pele clara e cabelos cacheados. Usa chapéu, óculos, camisa cor-de-rosa de manga comprida, colete preto e gravata roxa. Ela tira e põe o chapéu. Olá, 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 senhoras e senhores, meninos e meninas, damas e cavalheiros. Para aqueles que já me conhecem, eu sou a incrível Maga Mia. Olha para nós e joga confetes no ar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a incrível Maga Mia. Olha para nós e joga confetes no ar. Sorri levemente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao mundo mágico da percepção e dos sentidos. Feixes de luzes amarelas formam um círculo. Existem várias maneiras de perceber o mundo. Mia tira os óculos e olha para os lados. Com os óculos na mão, olha para nós. Põe a mão à frente do olho esquerdo e do direito. Tampa o rosto. Ela se senta e olha ao redor. Sentada numa cadeira giratória com os pés para cima. Usa bota de palhaço, uma bota preta de cano longo. Usa um pó brilhoso em volta dos olhos. Ela pisca os olhos. Olha para nós. Revira os olhos para cima e os aperta. De cabeça para baixo, Mia com os olhos arregalados. Em preto e branco, Mia olha para nós. Pisca e a tela se colore. Contrai os olhos. Sentada na cadeira giratória, Mia tira e põe o chapéu. Olha para nós. Você sabe o que é percepção? Mia de pé. Percepção é a habilidade de perceber, de notar, de entender as coisas. Nós damos significado às coisas que vemos, sentimos e escutamos. Quando nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, é chamada percepção sensorial. É uma forma que todas as pessoas têm de organizar e interpretar aquilo que os sentidos captam, para que a gente possa identificar e lembrar as coisas que estão ao nosso redor, como os objetos, os sons, os gostos, os cheiros, as outras pessoas e até a gente mesmo. Olha para nós com um leve sorriso. Ué, Põe as mãos na cintura. mas você ainda não sabe o que são os sentidos? Tudo bem, eu explico. Existe uma coisa na nossa cabeça chamada cérebro. Tira o chapéu. E o cérebro se conecta com
todas as partes do nosso corpo por uma coisa chamada sistema nervoso. E o sistema nervoso é dividido em duas partes. A primeira parte, que é a parte que o cérebro faz parte, na verdade, o cérebro é a principal parte dessa parte. É o sistema nervoso central. Com a mão fechada, olha para nós. Ele é como se fosse a torre de controle, a cabine de comando, a cabine central do nosso corpo. A segunda parte é o sistema nervoso periférico, que é o que vai fazer a ligação do sistema nervoso central com todo o corpo. E é ele que vai passar todas as informações que o cérebro precisa para funcionar. E é aí, nessa troca de informações entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que acontece o incrível fenômeno da percepção. Encosta as mãos espalmadas na tela e as mãos se duplicam. Quando esses dois sistemas trabalham juntos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, conseguimos sentir e reagir às coisas que acontecem ao nosso redor e até às coisas que acontecem no nosso próprio corpo. Não é incrível? Em prateleiras, os bonecos assistem. Vamos fazer uma experiência. Vamos experimentar perceber um pouco as coisas. Perceba o ambiente em que você está. Mia põe o chapéu. Tem mais gente aí com você? Olha para nós. Tem bichinhos ao seu redor? Segura um gato preto. Se abana com o chapéu e sopra. Está calor? Ou está frio? Mia, com um casaco de capuz, esfrega as mãos. Ao fundo, montes cobertos por neve. E o seu corpo? Como você está sentindo? Consegue sentir alguma coisa em contato com a sua pele? Consegue sentir o seu cabelo na sua cabeça? Tira o chapéu e balança a cabeça. Mia tem os cabelos curtos e cacheados que caem sobre a testa. Balança a cabeça outra vez e olha para nós. Põe o chapéu. Consegue perceber se o espaço em que você está é amplo? A tela se amplia para os ou lados. estreito? A tela se fecha. Mia com as mãos à frente do rosto. Ela abre a tela com os braços. O que você percebe ao seu redor? Mia abre o monóculo. Através dele, ela vê a luminária, uma câmera e as luzes de um pisca-pisca. Nós percebemos as coisas através dos sentidos. Sentidos são as coisas que nos possibilitam sentir. E eles são 5. Abre as mãos. Animação. Visão, Raios saem dos olhos. audição, Ondas do ouvido. paladar, Lábios contraídos. olfato Fumaças brancas no e nariz. tato. Dedos se mexem. E juntos eles formam o nosso sistema sensorial. Com uma capa roxa, Mia voa pelo universo. Vocês já pararam para pensar em como sentimos e vemos as coisas? Como o nosso corpo sabe se algo é salgado ou doce? Ou se está frio ou se está quente? Mia põe a mão no queixo, pensativa. No nosso corpo existe uma coisa bem pequena chamada célula. Célula é a menor partezinha do nosso corpo. Por exemplo, nós temos o corpo, né? Aí temos o braço. Aponta. Aí temos a mão. Mostra. Aí temos o dedo. O indicador. Aí temos a falange, que é essa partezinha aqui que dobra do dedo. Aí temos a pele que cobre a falange deste dedo. Esta pele é formada de várias, muitas, diversas, pequeníssimas células sensoriais. Mia sorri. E as células sensoriais ficam o tempo inteiro captando todas as informações que acontecem ao nosso redor. A gente tem células desse tipo na nossa pele, como eu já falei, mas também temos células sensoriais na língua, Mostra a língua. no nariz, Encosta o indicador na ponta do nariz. nos ouvidos Aponta para os ouvidos. e nos olhos. Aponta para os olhos. Olha fixamente para nós. Os bichinhos têm dessas células também. Encosta E em até Edgar. as plantinhas têm um tipo de célula meio parecida com esse. Mas
Mas outro dia eu explico sobre as plantinhas para vocês. Vamos continuar. Os olhos são os responsáveis pela visão. A luz é captada pelas células sensoriais dos olhos. E assim que eles enxergam algo, essa informação é enviada para o cérebro, onde é traduzida para que possamos entender o que estamos enxergando. Geralmente, os nossos olhos conseguem capturar 3 cores: Faz o número 3. verde, azul e vermelho. Mas nós vemos mais de 3 cores, certo? Isso acontece porque quando misturamos essas 3 cores entre si, surgem novas cores diferentes. Mia sorri. Cada pessoa enxerga as cores do seu jeito, às vezes com diferenças menores, às vezes maiores. Tudo depende de como funcionam as pecinhas que formam o olho de cada um. Enrola uma folha de papel em formato de cone. Essa pecinha se chama cone, porque tem a forma de um cone mesmo, como este daqui. Encosta no olho. Dá um toque com uma varinha. E o mesmo cone que capta o vermelho Tira um papel vermelho de dentro do cone. é o cone que capta o verde. Tira um papel verde. E o vermelho e o verde se misturam com o azul Tira outro papel. e o amarelo, que os outros 2 cones captam. E assim eles formam todas as cores. Mia abre o papel e sorri. Olha através do cone. Põe a parte estreita do cone no ouvido e a parte larga. Põe na boca. Os ouvidos Aponta para a orelha. são os responsáveis pela captação dos sons ao nosso redor. Bate no chapéu. Põe na cabeça. E esses sons são captados através de ondas sonoras. Desce e sobe os braços. Mas o que são essas ondas sonoras? Você deve estar se perguntando. Todo som emite uma onda no ambiente. Essa onda é captada pelos nossos ouvidos. E então, enviada para o cérebro, onde é traduzida em informações que nós conseguimos compreender. Dentro do nosso ouvido tem um conjunto de peles e ossinhos que tem nomes de instrumentos musicais. E eles funcionam como instrumentos musicais mesmo. Toda vez que uma onda sonora é captada pelo nosso ouvido, essas pelinhas e ossinhos vibram, gerando aquilo que o nosso cérebro entende como som. Agora nós vamos falar sobre as células sensoriais da língua. Sentada na cadeira. Esse talvez seja o sentido favorito da maioria das pessoas, pois ele está relacionado à comida. À frente de Mia, uma mesa com comida de brinquedo. Ela põe um pedaço de torta num prato. Quando comemos algo, a parte que fica responsável por captar os sabores é a língua. Põe uma xícara num pires. Na língua existem umas partezinhas chamadas papilas. Clayton Jr., o polvo, olha para a torta na mesa. Essas papilas são formadas por pequenas células sensoriais. O polvo sai. E são elas que interpretam os sabores das comidas. Se está doce, se está salgado, se está azedo, se está amargo. Na próxima vez que for lanchar, tente prestar atenção nisso. Mia sopra a xícara. Quais sabores formam a sua comida? Quais desses sabores você gosta mais e quais você gosta menos? Algumas pessoas adoram o sabor amargo. Outras pessoas detestam, por exemplo. Mia contrai os lábios. E tem gente que detesta o sabor quando é criança e depois, quando cresce, começa a gostar. Mia sorri levemente e olha para a mesa. Franze a testa. Encosta o garfo no prato vazio e olha ao redor com as mãos abertas. O nosso nariz é responsável por captar todos os cheiros, formando um sentido chamado de olfato. Pega uma haste de cima da mesa. O nariz capta os odores, Acende um que envia isqueiro. a mensagem para o cérebro.
Atenção, que crianças não devem brincar com processa fogo. informação. Na ponta da haste, uma rosa vermelha. Mia sorri e cheira a rosa. Sabia que o olfato e o paladar trabalham juntos? Quando sentimos o cheiro de uma comida gostosa, já perceberam que a nossa boca enche de saliva e logo ficamos com vontade de comer? Senta na cadeira e põe a rosa sobre a mesa. E quando ficamos com o nariz entupido por causa de um resfriado, por exemplo, Aperta e o não nariz. conseguimos sentir direito o cheiro das coisas, perdemos logo o apetite, porque também não conseguimos sentir o gosto direito. Isso acontece porque esses dois sentidos trabalham juntos. Um completa o outro. O sabor é feito dessa mistura do cheiro que é captado pelo olfato e do gosto que é captado pelo paladar. Com o tato, conseguimos perceber várias coisas. As texturas, como o das nossas roupas, por exemplo, ou das coisas que pegamos. Podemos sentir também a temperatura do ambiente, dos objetos, se está quente ou se está frio. E até mesmo quando algo machuca, dói ou aperta. O tato está presente em todo o nosso corpo. São as células sensoriais que a gente tem na pele. Mexe os dedos e sorri. E é através da nossa pele que nós sentimos o frio ou o calor, Põe o chapéu no o cabideiro. formato das coisas, a textura. Já viu como cada coisa tem uma textura diferente? Deitada numa cama, Mia dorme. Acorda. Alguns objetos são mais macios, como um travesseiro. Aperta o travesseiro, o ajeita e dorme. Outros são mais ásperos, como uma bucha, por exemplo. Em uma banheira, esfrega a bucha na testa. Com o rosto cheio d'água, tira os óculos. Passa a mão no rosto, põe os óculos e sorri para nós. E tudo isso é sentido através da nossa pele. A gente tem células do tato do lado de fora do nosso corpo, mas do lado de dentro também. Quando a gente bebe água gelada, por exemplo. Bebe de uma caneca prateada. Olha para nós com os olhos arregalados. A gente sente o geladinho aqui dentro. Esfrega a barriga e sorri. Do mesmo jeito, quando alguma coisa dentro da gente não está fazendo bem, a gente sente dor. Mas nem todas as pessoas têm os sentidos iguais. Algumas pessoas não têm o sentido da visão. Outras pessoas não têm a audição. E existem até algumas pessoas que não têm o tato. E cada diferença dessa faz com que cada pessoa perceba o mundo da sua própria maneira. Olha para nós com um leve sorriso e as mãos abertas. Chamamos de deficiência quando alguma parte do nosso corpo não funciona como na maioria das pessoas. Mas o corpo da gente é tão interessante que quando um dos sentidos tem o seu funcionamento diminuído, os outros sentidos acabam melhorando tanto que acabam funcionando bem mais. Chamamos de deficiência sensorial quando há um mau funcionamento em partes ou total de algum desses sentidos que vimos. Esse mau funcionamento pode acontecer em apenas um dos sentidos ou em mais de um. E isso pode acontecer em vários níveis diferentes também. Eu, por exemplo, tenho um pouquinho de deficiência visual, mas bem pouquinha mesmo. Então, eu uso estes óculos aqui para Aponta. enxergar as coisas com mais clareza. Uma pessoa cega é uma pessoa que não tem o sentido da visão. Já uma pessoa que não tem o sentido da audição é uma pessoa surda. Mas existem muitos níveis diferentes de audição entre as pessoas. Tem gente que escuta tudo muito, tanto que chega a doer os ouvidos quando ouve alguns tipos de sons específicos. Outras pessoas não escutam coisa alguma e algumas pessoas escutam mais ou menos. O mesmo vale para todos os sentidos. A pessoa pode não enxergar, enxergar bem pouquinho ou enxergar bem muito. Mas o que pode causar essas deficiências? Você aí deve estar querendo saber. Essas deficiências podem ser originadas antes mesmo da pessoinha nascer, Mia tira o quando chapéu. ainda é um bebezinho dentro da barriga da mamãe. Põe o chapéu à frente da barriga e passa a mão por cima. Põe o chapéu na cabeça. Ou pode ser depois, por algum machucado, um acidente, uma bactéria ou alguma coisa que acontece na vida da pessoa.
Nossos sentidos mudam de acordo com a idade e com as experiências que temos na vida. Então, cada pessoa percebe o mundo de uma maneira. Como vocês já notaram, existem muitas maneiras diferentes de perceber o mundo. Tira o chapéu e olha para nós. Vamos fazer alguns exercícios de percepção? Mia de boina, camisa Experimente branca, colete e perceber o gravata. mundo de outras maneiras. Ao lado dela no cabideiro, uma luminária com uma vela acesa. Eu, por exemplo, como já falei, uso estes óculos aqui. Aponta. Eles têm um par de lentes numa curvatura específica que alteram a forma como as células sensoriais dos meus olhos captam a luz, deixando as imagens mais nítidas quando elas chegam aqui no meu cérebro. Mia de blusa preta com bolinhas brancas. Se eu tiro os óculos, por exemplo, Tira os óculos. eu enxergo as coisas mais ou menos assim. A tela é embaçada. Mia põe os óculos e olha para nós. Agora se lembram do que eu falei sobre os cones que temos dentro dos olhos? Mia de camisa branca. Chama-se daltonismo quando há uma deficiência na formação desses pequenos cones. Segura a varinha. Assim como em todos os outros casos, existem vários tipos de daltonismo também. O tipo que acontece com mais frequência é o que as pessoas não conseguem diferenciar as cores verde. Encosta a varinha numa peça cilíndrica verde e vermelha. Põe a varinha nas costas. Mia usa um colete cor-de-rosa, verde e estampado. Ela pega a peça cilíndrica, enfia o braço e tira. Põe a peça sobre a mesa. Olha para nós e pega a varinha das costas. Bate a varinha na peça e a põe nas costas. Mas existem algumas pessoas que não conseguem diferenciar também Puxa um lenço colorido as dentro da cores peça cilíndrica. amarela e azul. Ou mesmo gente que não consegue enxergar cor alguma. Mia se enrola no lenço. Pega a varinha e aponta para nós. Mas como eu falei, o corpo da gente é tão esperto e a natureza é tão sabida que, geralmente, quando tem alguma coisa que não funciona muito bem, vem acompanhada de outra coisa que funciona muito bem. Os daltônicos, por exemplo, têm dificuldade de diferenciar algumas cores, mas conseguem enxergar variações de sombra e de textura melhor do que a grande maioria das pessoas. Apaga a luz da luminária. Tudo escuro. Oi? Olá? No fundo preto, Vocês traços estão livre. aí? E uma pessoa que não enxerga, você deve estar se perguntando: como ela consegue acompanhar uma historinha, escrever a lição de casa, curtir um desenho animado? Ela acende a luminária. Como as pessoas que têm deficiência sensorial conseguem ir ao cinema, ao teatro ou mesmo acompanhar aqui o show da Mia? Mia olha para nós e dá um leve sorriso de canto de boca. Para coisas cheias de imagens, como um desenho animado ou um vídeo como este, podemos contar com a audiodescrição. Gira a varinha. À frente dela, um gramofone. É o que esta moça com a voz bonita e amistosa está fazendo. Olá, muito prazer. Contando tudo, tintim por tintim, do que acontece aqui na tela, para que as pessoas que não conseguem enxergar possam escutar tudo o que está acontecendo. Mia sorri. Não é bacana? Outras pessoas têm deficiência auditiva. No quadro, Mia faz sinais Isso em quer libras. dizer que elas têm deficiência na audição, ou seja, no ouvido. Então, quer dizer que essas pessoas não escutam, ou escutam muito pouco. Para essas pessoas, o som não serve para comunicar muita coisa. Então, nós podemos usar Libras, que é a língua brasileira de sinais. Existem outras línguas de sinais no Atrás resto dela, do o mundo. alfabeto em libras. Elas são parecidas com a nossa, mas não são iguais. Mia dá um leve sorriso. Essa moça bonita e simpática aqui Aponta para uma TV. explica tudinho que eu falo aqui, através de sinais, A intérprete faz sinais em libras. para que as pessoas que não escutam consigam compreender. Não é legal?
Presta atenção em como tudo que eu digo tem algum sinal que ela faz e ela mostra com as mãos aquilo que eu tô falando. Mia olha para a TV e para nós. Olha para nós e sorri. Mas atenção, hein? Mia com o dedo em riste. Não são gestos. Gestos são como os que eu faço aqui, quando eu tô gesticulando enquanto falo. O que ela faz são sinais. Mia aponta para o quadro com o alfabeto em libras. Eles sinalizam alguma palavra ou expressão. Olha para a TV e faz o sinal de oi com a mão fechada e o dedo mindinho para cima. Existe também o Braille. No quadro, o alfabeto O Braille. Braille é um sistema que foi desenvolvido especialmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Ele é formado por 64 símbolos em relevo entre letras e números. Ou seja, é um alfabeto formado por várias bolinhas marcadas em relevo em uma superfície que você passa a mão e consegue sentir. Mia sorri docemente para nós. E então, as pessoas que não têm a visão conseguem ler e escrever usando o tato. O Braille tem esse nome em homenagem ao francês Louis Braille, que foi quem inventou esse maravilhoso código. No quadro, Louis Braille. Ele é utilizado em quase todos os países do mundo, com pequenas diferenças de um lugar para o outro, assim como a língua de sinais. Agora, vamos fazer um exercício de ficar em silêncio por A tela instante? escurece. Mia põe o indicador na boca. Com os olhos fechados, ela respira fundo. Eu gosto do silêncio. Ele ajuda a me acalmar. Movimenta os ombros suavemente. Mas sabe do que eu gosto também? De música! Pega uma sanfona. Com um leve sorriso, Mia acena com a cabeça e joga confetes. Esta música se chama algo como Homenagem à Alegria e foi composta por um músico chamado Beethoven. Você não sabe quem era Beethoven? Mia com as sobrancelhas arqueadas. Ludwig van Beethoven foi um cara que viveu lá na Alemanha muito tempo atrás, por volta de 1770. Ele ficou muito conhecido por criar músicas muito legais para vários instrumentos, principalmente o piano, que era o instrumento favorito dele, o que ele mais gostava de tocar. Põe as mãos no chapéu. Ele começou a estudar música bem pequenininho e quando tinha uns 5 anos de idade, Beethoven já sabia tocar um monte de coisas. Quando ele tinha uns 27 anos, ele começou a ter os primeiros sintomas de perda auditiva. Quer dizer que ele estava perdendo a capacidade de escutar, ou seja, ele conseguia ouvir cada vez menos. Mia séria. Então, Beethoven procurou um amigo dele que entendia muito de pianos. E juntos, eles criaram umas bugigangas, umas geringonças, uns aparatos, umas coisas que faziam com que o som do piano ficasse muito mais alto. E isso acontecia porque a vibração das cordas do piano ficavam muito mais fortes. Então, Beethoven conseguia sentir a vibração do som através das mãos enquanto tocava. Dá um sorriso. E mesmo quando ficou totalmente surdo, Beethoven ainda conseguia compor lindas canções. Beethoven podia sentir a música. E nós podemos também. Pega a varinha das costas. Experimente pôr a mão na sua caixa de som. Ao lado de Mia, o gramofone. Se um som começa a tocar, podemos sentir a vibração desse som passando pela caixinha de som.
Ela põe a mão no gramofone. Uma música mais agitada gera mais vibração. Mia se inclina para a frente. Uma música mais lenta gera uma vibração muito mais suave. Aproxima o ouvido do gramofone. Sinta a diferença entre uma música eletrônica. Arregala os olhos. Se aproxima e se afasta do gramofone. E uma música de balé. Sorri. E você? Já pensou que pode ver uma música? Levanta as sobrancelhas. Vamos tentar mostrar as ondas sonoras para vocês. Gira a varinha e encosta no gramofone. Ondas sonoras saem do gramofone. Mia rege com a varinha. A tela escurece. Mas existe uma forma mais completa e mais complexa de escrever uma música e transformá-la numa imagem. Mia gira a varinha, de pé ao lado da TV. Existe uma coisa chamada partitura. Mia gira a varinha e aponta para o quadro com uma partitura. Nela, os sons são representados através de símbolos que os músicos estudam muito. E, lendo esses símbolos, eles são capazes de reproduzir um monte de canções. Um músico de qualquer lugar do mundo que souber ler uma partitura pode reproduzir uma música perfeitamente. Por isso a importância de uma partitura. Ela tem todas as informações necessárias para a reprodução de uma canção. Mia sorri. Cada bolinha dessas representa uma nota. A altura que ela está na linha significa o tom. Quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais baixo, mais grave. E, a depender do desenho que esteja acompanhando essa bolinha, ou se ela é pintadinha ou não é, vai significar que ela dura mais ou menos tempo. A partitura. Vamos fazer aquele teste de pôr a mão na caixa de som novamente? Sobre a TV, os bonecos e o gramofone. No quadro, mãos num teclado. Perceba a diferença entre as notas mais graves e mais agudas. Em off. Isso acontece porque a frequência de vibrações que cada nota emite é diferente. Mas isso é assunto para explicar num outro dia. A tela escurece. Existem várias maneiras de comunicação que a pessoa não precisa ver nem escutar para conseguir se Mia comunicar. num chalé de madeira. Quer um exemplo? O código Morse. Usa um uniforme de escoteiro, o chalé cercado por árvores. O código Morse é uma forma de transmissão de mensagens que foi inventada há muitos anos atrás, em 1836. Mais ou menos uns 100 anos depois de Beethoven. Nesse código, as letras e os números são representados por sequências de pontos e traços. Assim, é possível transmitir mensagens curtas através de sinais sonoros, luminosos ou táteis.
Como um celular que vibra quando recebe uma notificação, sabe? Só que, diferente do celular, ele vibra numa sequência lógica, onde cada vibração mais longa representa um traço e cada vibração mais curta representa um ponto. Mia sorri. Maga Mia, por exemplo, é assim. Mia põe a sanfona à frente do corpo. O problema é que o Morse é só um código, não é uma linguagem. Então, não dá para passar informações muito complexas com a mesma velocidade que uma língua como Libras, por exemplo. Mas é um começo. Mia sai do chalé. E você? Quantas maneiras diferentes de se comunicar você consegue pensar? Olha para nós com os olhos bem abertos e sorri. Vamos usar nossas cabeças todos juntos e juntas para pensar novas maneiras de se comunicar? Quando você interage, você se comunica, você cria percepções. Cada mente é um universo incrível e fantástico. É possível perceber o mundo de várias formas. E, mais ainda, é possível aprender muitas novas maneiras de se expressar e perceber as coisas e as pessoas ao seu redor. Quantas formas existem para perceber o mundo? Olha para o lado e coça a testa. Fiquem pensando nisso. Mas não gastem todo o pensamento ainda, hein? Vamos fazer uma brincadeira super legal. Vou fazer uma mágica de um grande mágico chamado Juan Esteban Varela. Eu vou fazer a mágica aqui e ela vai acontecer aí. Mia aponta para na nós. imaginação de vocês. Vamos lá? Vamos fazer um jogo. Vocês aí e eu de cá. Imaginem um anel invisível Mia une o indicador ao polegar. que pelos dedos irá viajar. Mas existem algumas regras. Não pode pular o dedo. Com o indicador, Mia conta os dedos da outra mão. Faz que não. Se chegar na ponta, tem que voltar. Encosta no dedo médio, no anelar e no mindinho. Volta e encosta no mindinho, no anelar, no médio, no indicador e no polegar. Mova o anel para o dedo do lado. Pode ser o de lá ou o de cá. Número 5 é o mindinho. Dobra o mindinho. O número 4 é o anular. Dobra o anelar. O dedo do meio é o número 3. O indicador, o número 2. E o número 1 é o polegar. Pegue o anel mágico. Pega o indicador e o anelar da outra mão. Escolha o dedo para colocar. Balança os dedos. Qual é o número desse dedo? Mexe. É o número de casas que irá andar. Mas lembre-se da regra. Nenhum dedo você pode pular. Se chegar na ponta, você deve voltar. Vale andar para um lado ou para o outro. Só não vale trapacear. Vamos lá? Mia com a mão aberta. Pegue seu anel mágico. Olha para os dedos. Escolha o dedo que irá colocar. Mova a quantidade de vezes que o número do dedo indicar. Encosta os dedos na testa. Daqui mesmo já consigo saber. O anel não está no polegar. Dobra o polegar. Mova o anel mais uma vez para o dedo ao lado de onde ele está. Mova uma segunda vez. Pela terceira vez, mova o anel do dedo onde ele está.
Mia, com o polegar dobrado, faz o número 4. Não é um indicador. Pode dobrar. Dobra o indicador. Mova o anel mais uma vez, para finalizar. Deixe-me adivinhar. Ei, o anel está no dedo errado. Você é muito jovem para se casar. Mas se não estou enganada, o anel está no seu dedo anular. Aponta. Mia aperta os olhos e sorri. Nossa, tia Maga, que legal! Eleonor, a Aprendi boneca. coisas muito legais hoje. Eu também O polvo. gostei muito de aprender sobre Libras. Eu gostei mesmo do código Morse. O polvo. Gra, eu amei a audiodescrição. Edgar. No fundo do mar, um polvo. E vocês? Qual parte vocês gostaram mais? Os bonecos. Mandem mensagens pra mim. Eu vou gostar muito de saber o que mais chamou a atenção de vocês e que novas maneiras mirabolantes e fantásticas de comunicar-se com outras pessoas vocês conseguiram pensar. Sentada, Mia toca sanfona. Muito obrigada a todos e a Faz todas que reverência. contribuíram para este projeto. Pedro, todo o meu trabalho é dedicado a você. Faz um coração com a mão. A tela escurece. Obrigada, senhoras e senhores. Este foi o show da Mia Sensorial. Joga confetes no ar. Joga um lenço na nossa direção. Créditos selecionados. Roteiro, direção de arte, iluminação, cenografia e adereços. Elenco, Maga Mia. Produção. Produtora executiva, Cris Vilar. Produtor de set, Lúcio Maia. Produtora assistente, Raquel Guimarães. Captação de áudio e vídeo. Gravação, Maga Mia e Anonimato Records. Transmissão, Juan Araújo. Produção musical, Maga Mia e Fernando Felipe. Edição de vídeos, montagem, Maga Mia. Finalização, Rafael Cuoco. Mídias sociais. Fotografia, Cadu Scaramboni. Gerenciamento de redes, Agência Vibrar. Assessoria de imprensa, Pandora Assessoria. Consultores e consultoras, Hugo Zaragoza, Daiane Ferreira, Bruna Guimarães e Leonardo Espínola. Design, designer gráfico, Victor Dalmonte. Modelador 3D, Tarcísio Caleiro. Acessibilidade, audiodescrição, Everyday Acessibilidade, Marina Gotardi e Alejandro Muniz. Libras, Tatu Libras. Legendas, Gerson Júnior e Raquel Guimarães. Direção geral, Maga Mia. Agradecimentos a Larissa Lacerda, Masbi Assessoria Contábil, Karen, Circo no Beco, Família Machado e todos e todas que contribuíram para este projeto. Logos, PROAC, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Mia toca sanfona. Ao lado dela, uma luminária com uma vela acesa. Mia olha para nós, dá tchau e joga um beijo. A tela escurece.